Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura do nosso devocional de hoje está na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 35 ao verso de número 39. Vamos ler então a palavra. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu quero meditar com você hoje, nessa manhã, na necessidade que nós temos de nunca desistir, de nunca fugir das nossas lutas e dos nossos embates. A Bíblia diz que depois de nós cumprirmos a vontade de Deus, nós vamos ainda ter paciência. Por que paciência? Porque às vezes nós somos colocados em situações desesperadoras. Às vezes nós somos muito imediatistas. A maioria das pessoas, elas querem as coisas para agora, eles querem para ontem. Elas não têm capacidade de ter paciência, de esperar. E nós sabemos que a paciência, ela traz um avultado galardão para a nossa vida. Porque Deus, Ele não age segundo nossos desejos, nossos propósitos, mas Ele age segundo os propósitos dEle, porque Ele é soberano e Ele está acima de tudo e acima de todos. Eu quero comentar com você nesse momento um versículo dessa palavra que nós lemos que fala assim: o justo viverá da fé. Se ele recuar ou se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. É uma palavra que Deus dirige a mim e dirige a você. Os que desistem nunca alcançam as vitórias. Os que recuam nunca vão ser grandes vitoriosos na vida. E é incômodo ouvir e pensar nessa palavra da forma que ela está escrita, dizendo que Deus não tem prazer naquele que recua ou naquele que desiste. Nós temos motivos de sobra para continuar nossas batalhas, nunca desistir, nunca jogar a toalha. A Bíblia diz lá em Isaías assim: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha bem, a Bíblia nos dá uma garantia que se nós temos a capacidade de esperar em Deus, aí vem a paciência, nós teremos a nossa vida completamente restaurada. Nós veremos a vitória das nossas lutas, das nossas aflições, se nós permanecermos firmes e de pé. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram todos os motivos para desistir da sua jornada, desistir de servir a Deus, desistir de confiar em Deus, mas, no entanto, elas não fizeram essa opção. Vamos lembrar um pouco de Jó. Nenhum homem no Velho Testamento sofreu o quanto Jó sofreu. Ele sofreu pressões, ele sofreu em todos os ângulos que alguém poderia sofrer na vida. Jó viu e contemplou a morte de 10 filhos. Jó, ele viu todo o seu rebanho, lavouras, tudo aquilo sendo roubado e queimado. Jó viu a construção de uma vida desfacelando, acabando, desaparecendo. E, no entanto, ele não recuou. Satanás veio e feriu o Jó de doença do alto da cabeça à planta dos pés. No capítulo 2 de Jó explica essa palavra e diz assim, que ele tinha tanta coceira naquelas feridas que ele coçava aquilo com um caco de telha. Olha bem, Jó talvez tivesse motivo de desistir e motivo de recuar. Só que ele não desistiu e ele não recuou. A Bíblia diz que no primeiro momento de aflições que ele passou, ele disse assim: Deus deu, Deus tomou. Naquilo que tinha a ver com prosperidade, com bênçãos e dádivas de Deus, ele sabia que tudo tinha vindo de Deus
e que ele precisava suportar quando Deus removesse aquilo da sua vida, embora ele não tivesse imaginação do que realmente estava acontecendo no mundo espiritual, e que ele estava lhe roubando não era Deus, era o diabo, mas ele permanecia fiel. Na segunda etapa de sofrimento, a doença, a calamidade caiu sobre a sua cabeça e ele ficou enfermo. A Bíblia diz que as crianças não aproximavam mais dele por causa do seu hálito, ou por causa do seu mau cheiro. A sua mulher falava com ele de longe. As pessoas se afastaram dele, amigos íntimos não o procuravam mais. Ele recebendo uma palavra de consolo, o consolo era mortal. A sua esposa lhe dirige a palavra dizendo: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele olha e diz: mulher, tu fala como qualquer doida. Recebemos tanto bem de Deus. Por que não podemos suportar o momento ruim? Olha bem, irmãos. Se você analisar a vida de Jó, você vai falar assim: Jó tinha motivo sim de recuar, ele tinha motivo de desistir. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que Jó, ele usa uma expressão, então entende, se fala assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e na pele dos meus ossos eu verei a Deus. Esse é o discurso de quem não desiste. Esse é o discurso de quem não deixa de confiar em Deus. Esse é o discurso de quem espera e sabe que aqueles que esperam em Deus, aqueles que têm paciência de esperar a ação de Deus na sua vida, eles serão completamente restaurados e renovados. O livro de Jó começa com um sofrimento extremo e tem um final apoteótico, maravilhoso, extraordinário. Porque no final da vida de Jó, Deus lhe devolve 10 filhos, ele dá 10 filhos de novo a Jó. Ele devolve a sua riqueza em forma dobrada. A honra daquele homem foi dobrada. O valor que ele tinha diante de Deus foi dobrado. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer naquele que desiste. Mas Deus tem prazer naquele que persiste, naquele que insiste, naquele que continua lutando. Quantos que já jogaram a toalha e nem passaram por angústias e sofrimentos na vida como Jó passou, ou muito menos do que isso? Quantos que já desistiram porque as coisas não deram certo, não foram do jeito que eles planejaram e do jeito que eles pensaram? Vamos lembrar de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, escravo na casa de Potifar, traído pela mulher de Potifar, que inventou, caluniou, inventou tanta coisa contra ele. Ele vai acabar na cadeia, cerca de 13, 14 anos na cadeia, no cárcere. Você pode dizer: pastor, esse homem tem motivo de desistir porque Deus o desamparou. Pois eu quero lhe dizer que José não recuou também, ele permanecia na fé, ele permanecia fiel, ele permanecia acreditando que o Redentor dele viria para fazer diferença na sua vida. Farol um sonho. Ninguém consegue interpretar. Chamam José da prisão para interpretar o sonho de preso, de escravo preso a governador da maior potência da terra naquele tempo. Sabe por quê? Porque José não recuou. Ele não desistiu. Ele não achou que o seu sofrimento e a sua luta fosse motivo dele deixar de servir a Deus, dele deixar de congregar, dele deixar de estar na presença de Deus. Eu quero te falar uma coisa. O que nós mais esperamos nesse tempo e aguardamos é a vinda de Jesus. Existem pessoas que estão desistindo agora, quando Jesus está tão perto. Existem pessoas que estão esmorecendo agora na fé, quando Jesus está tão perto de vir, de arrebatar a sua igreja. Talvez você tenha vivido anos na fé, talvez você tenha vivido anos servindo a Deus, e passou pela tua cabeça esses dias de desistir, de largar de mão. Eu quero te falar que Deus não terá memória desse tempo que você viveu na fé se você desviar ou você desistir da fé. Porque Deus vai vir buscar aqueles que estão esperando por Ele. E quem desiste e vai para o mundo não está esperando por Ele. Já deixou de esperar. Diz que 2 homens resolveram atravessar um lago grande a nado. Um exímio nadador, o outro nem tanto. E aquele exímio nadador, ele sempre procurava o outro como ele estava naquela jornada. E o outro estava cansando
naturalmente estava cansado. Quando eles chegaram bem no meio do lago, no centro, onde a água era igual para os dois lados, o nadador pergunta ao seu companheiro: você quer desistir? Se você quiser desistir, nós vamos voltar. O nadador olhou para trás, olhou para frente e percebeu que a distância de voltar era a mesma de continuar. Então ele toma a decisão. Eu chego na margem do outro lado, mas eu não volto. Às vezes você já trilhou tanto no teu caminho de fé. Talvez você já trilhou tanto até em um projeto humano que você fez. E você cansou no meio da travessia. Mas eu quero te dizer uma coisa. A distância para voltar é a mesma para continuar. Então a palavra que eu tenho para você nessa manhã é: continue lutando. Não desista. Não jogue a toalha. Deus não tem prazer naquele que desiste. Deus não tem prazer naquele que recua. O prazer de Deus está na nossa força, no nosso esforço, no nosso empenho, na nossa decisão de continuar. Se você voltar, se você desistir, se você recuar, saiba que você vai voltar sem Deus. Porque Deus é daqueles que continuam insistindo e lutando para vencer. Se você recuar, se você desistir de tudo, saiba que você vai fazer essa viagem de volta sozinho. Porque Deus não voltará, Deus não desistirá e Deus não terá prazer na tua escolha de recuar. Olha para frente. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, olha para frente. A chegada está lá na frente. O prêmio máximo da nossa salvação está na frente. As nossas vitórias e conquistas estão na frente. E eu quero que você guarde isso no coração. O céu não é daqueles que desistem. A vida eterna não é daqueles que se cansaram e pararam. Não. A vida eterna é daqueles que insistem em continuar. Mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo fraco, mesmo sentindo dores na jornada. Mas não desista. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.